Marina, boa tarde. Marina, boa tarde.
Joaquim, você me escuta? Tá me ouvindo? Joaquim, você me escuta? Ô, Mariana, Eu agora vou estou. fazer a anotação da reunião Ok, para... né? A Pamela hoje está participando de uma outra reunião, então eu que vou conduzir, tá bom? Tudo bem. Boa tarde a todos.
Eu acho que não vai dar certo, nós dois vamos na reunião mesmo. Nossa, que pode, né? Deixa eu apagar. Vamos esperar mais uns minutinhos só para ver se mais alguém entra e nós vamos dar início à reunião, tá ok? Boa tarde a todos. Estão todo mundo me ouvindo? Rodrigo, Fátima, Marina. A Pamela está em outra reunião, então eu vou conduzir essa reunião nossa, tá ok? Se mais alguém entrar, nós vamos começar com a leitura da ata. A Pamela encaminhou para vocês a ata. Vocês leram ela ou vocês querem que eu leia? Há um erro na primeira linha em relação ao mês, mas vai ser corrigido, tá ok? O que vocês de mim falam? Querem que eu leia? Ou vocês já deram uma lida nela? Eu estava lendo agora, antes de começar a reunião. Eu não li ainda, Joaquim. Se você quiser ler, acho. Aí a gente vai lendo junto, né? Tá ok, então. Vou ler devagar para ver se a gente consegue ler ele inteiro. Então. Aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 14 horas nessa cidade, realizou-se por meio de videoconferência, contando com a presença dos membros conselheiros representando o poder público, a titular, senhora Pamela Moraes, que é a diretora municipal do meio ambiente, seu suplente Joaquim Martins da Silva, também da diretoria do meio ambiente, o titular Eduardo Alves Menuti, o suplente Ubiraci Loureiro, a sociedade civil Marina Lopes, Carol Yorgoff, Rodrigo Rocha, e os convidados Márcia, da ONG Reciclamar, e Laís Bucimeyer, não sei se é assim que se fala, da PMANI,
Teve início essa reunião quando a senhora Pamela agradeceu a todos a presença. Dando continuidade à reunião, a senhora Pamela colocou em discussão o item primeiro da pauta, onde todos, por unanimidade, aprovou as atas anteriores. O senhor Bruno, representante da Casa dos Conselhos, pediu a palavra, informa sobre o que é o Conselho, sobre a existência de uma pasta com as leis referentes ao Conselho. Exemplo da Lei 2.306, sobre as atribuições do Conselho. E a importância de todos se inteirarem sobre isso. A maior necessidade do Conselho no município é atualizar a lei sobre o funcionamento do Conselho. A Adriana, Eduardo, Ubiraci e Úrsula ficaram de elaborar uma minuta de atualização desta lei. Quaisquer atitudes por parte dos integrantes do Conselho precisam ter respaldo na lei, e por isso a lei precisa ser atualizada. Qualquer determinação de demarcação, embargo, precisa ser tomado pela Polícia Ambiental. Sugestão sobre como lidar com as denúncias. Elaborar leis sobre como deve ser feita a denúncia, como ser feito o monitoramento pela Guarda Municipal, etc. Consultar o CONSEMA e o CONAMA para atualizar as leis do Mauá a partir das leis já existentes. Após atualizar a lei de atribuições, atualizar o regimento. Como o Conselho propõe mudanças, elabora-se a minuta da lei sugerida. É permitido pedir parecer jurídico, enviar para outras análises, e após esse processo, envia-se para a Câmara dos Vereadores e a alteração será votada. A senhora Márcia fala sobre a inclusão dela no Conselho, que não foi feita, apesar da inscrição dela em 2016. Pamela e Bruno lembram que é necessário fazer nova inscrição e é melhor ela comparecer à casa pessoalmente. Bruno avaliou rapidamente as pautas colocadas e pontuou sobre a pauta da certificação do Instituto. Rodrigo. A Comissão de Planejamento avalia a documentação e a Comissão de Fiscalização, que vai fiscalizar as atividades da associação em relação mostra que as atividades prestadas estão de acordo com o que é o item 2 da pauta. As 14 escolas municipais no estado de São Paulo. Uma iniciativa do Instituto ALA com a empresa Recicla, coleta de óleo. Financiador, Associação Brasileira da Indústria dos Óleos Vegetais, ABIOV, e a parceria da Secretaria de Educação e Meio Ambiente. Estabelecimento de bombonas para a coleta de óleo, além das atividades de educação ambiental propostas pela escola. O óleo coletado pelo programa é transformado em biodiesel. Prêmio PNAME, incentivo para as escolas organizar a educação ambiental e a coleta de óleo, acontecendo desde abril até novembro de 2022. Divulgado no site o ranking da coleta, ganha troféu as 6 primeiras e as 3 primeiras ganham uma benfeitoria para a escola. A primeira é uma televisão, a segunda é um aparelho de som com microfone e o terceiro é um kit para jogos esportivos. A senhora Marina solicita a possibilidade do maior acesso ao ponto de coleta ser pelos alunos, e quem não tem estudante em casa não teria acesso ao ponto. A senhora Pamela informa da divulgação pelo site, e a Laís que o acesso acontece com o tempo e por várias formas de divulgação, como eventos públicos, compartilhamento por WhatsApp, palestras, etc. A Marina propôs que, se o Conselho puder fazer uma avaliação no final do ciclo sobre o alcance do programa no município, para avaliar a cobertura e aderência da população e assim pensar nas divulgações futuras, a fim de cobrir os espaços que houverem. Item 3. Da pauta da problemática sobre os eventos com cavalos, o senhor Joaquim iniciou a pauta sobre a possível problemática e denúncias feitas sobre o uso com cavalos no município.
Pontuou sobre as leis existentes sobre o assunto, sobre a necessidade de haver pessoas para que possa ser feita uma proibição e apreensão de cavalos, e sobre a responsabilidade do poder público com isso. A senhora Marina fez a apresentação sobre o possível problema com os cavalos de Mongaguá. A senhora Pâmela sugeriu revogar a lei do calendário das carroças. O senhor Eduardo sugeriu enviar ofício em nome de 2 ou 3 conselhos, CONDEMA, Conselho do Bem-Estar Animal, Cultura e Rural, para a Câmara dos Vereadores, em uma cerimônia para a proibição de veículos de tração animal no dia a dia, com sugestão da lei do dia do desfile. O senhor Joaquim informa que na Romaria os cavalos são transportados por longo período de caminhão, depois colocados para puxar a charrete até Itanhaém. A senhora Márcia pontua que na Romaria não é respeitada a legislação de trânsito voltada às charretes e as leis que já existem sobre a proteção animal, esfera estadual e federal. A senhora Carol pontua que faz 2 semanas que houve uma romaria saindo de Iguape. Os animais precisam ser microchipados, ter um monitoramento e uma identificação, o acompanhamento dos animais. O senhor Joaquim pontua que nas romarias ao longo do país, em vários lugares, há uma preocupação com os cavalos. Muitas pessoas que usam cavalos são jovens que praticam atividades inadequadas, diferente do cuidado que é visto nas romarias de outros lugares. A senhora Márcia informa que as pessoas que estão com infrações com cavalos não estão participando da romaria pela diferença que pode ser observada entre os eventos. No evento de 2021, foram muitas denúncias contra o crime de trânsito e contra o bem-estar animal. Inclusive, a veterinária da cidade foi chamada. Mas apenas 2 viaturas apareceram e ninguém foi autuado. O senhor Biraci lembra que as manifestações culturais não se sobrepõem às questões ambientais. Item 4. Do Conselho solicita um grupamento junto à Guarda Municipal, conforme acontece na Praia Grande, que tem a Guarda Municipal Ambiental, o que Mongaguá não tem e facilitaria muito. Sobre o que o Eduardo citou, lembra que foi colocada uma fita zebrada para facilitar o monitoramento da Polícia Ambiental, que já havia recebido um processo de denúncia. A senhora Pâmela lembra que o Departamento Ambiental não é polícia. Explica que para a GCM atuar na área ambiental, existe uma lei que regulamenta, inclusive parece que é exigido um treinamento, e se forma a guarda ambiental. A senhora Márcia informa que o Conselho pode sugerir a emergência ao município para lidar com essa questão. O senhor Biraci lembra que pela Lei 2.306 de 2019, o CONDEMA tem caráter consultivo e deliberativo. No inciso 9, é atribuição do CONDEMA realizar fiscalização e relação sobre casos de degradação ambiental, para sugerir medidas ao poder público. Joaquim pontua que o Conselho pode encaminhar solicitações, mas não pode obrigar a Prefeitura a fazer nada. Elaboramos indicações que são encaminhadas para o prefeito. Marina opina que o processo de denúncia da cidade está sendo ramificado. Isso faz com que seja difícil rastrear e monitorar. Joaquim esclareceu no caminho da denúncia que o morador chega até o telefone do Departamento Ambiental por redirecionamento. A equipe de campo, que são constituídas de 2 pessoas, vão até o local, averiguar a veracidade da denúncia e, uma vez confirmada, a denúncia é encaminhada por meio de ofício à Polícia Ambiental. A Márcia pontua que o CONDEMA tem o papel de acompanhar as denúncias e as fiscalizações. É urgente fazermos um ofício sobre essa temática, a fiscalização ambiental sobre o GAEMA, e para a Prefeitura sobre o cumprimento das leis ambientais. Cita exemplo, o recebimento de multa sobre o lixão. Poderia ter sido evitado se a Prefeitura ouvisse o Conselho. O Rodrigo pergunta se existe uma forma do Conselho se antecipar às denúncias e monitorar previamente as áreas, manter a sinalização de pontos críticos e o mapeamento. A Pâmela informa a possibilidade de usar várias ferramentas e utilizar os endereços das denúncias para fazer o mapeamento.
Eduardo pede para encaminhar. A Marina concorda que não está entendendo direito e que irá comparecer à diretoria do meio ambiente após ser convidada por Pâmela e Joaquim a comparecer na diretoria do meio ambiente a fim de entender melhor o processo da denúncia. Item 5. Da pauta referente à certificação do Instituto permita. Pâmela orienta Rodrigo a protocolar os documentos na Casa dos Conselhos. Rodrigo apresenta o Instituto. O Instituto possui 4 projetos que envolvem o meio ambiente. Vivenciar, Café Rural, Plantando o Amanhã, o Estudo de TV e o Ame Bichos. 2 deles têm atividades, Vivenciar e o Café da Manhã, que é empreendimento social do turismo de base comunitária. E o projeto Plantando Amanhã é um projeto de conscientização da importância da floresta e dos plantios, com o objetivo de ensinar as pessoas a plantar. Como projeto de criação das árvores que foram apreendidas e não podem retornar à natureza e de produção de palmito regulamentado. Todos esses projetos atuam com educação ambiental. Foi feita uma ação na Cachoeira da Macumba, o que fez surgir a caminhada ecológica. Atividade hoje, 10/8/2022, às 20 horas. Localização do Instituto. Permita-se, Avenida Governador Mário Covas, número 5.490. Bruno informa que, sobre a pauta anterior, o Conselho pode legalmente receber denúncias por conta da atribuição de fiscalização. O impedimento fica por conta da autuação. O Conselho pode fiscalizar se as políticas públicas estão funcionando. Por exemplo, o que foi feito? Para quem foi encaminhado? Pâmela sugere fazer um formulário para padronizar a denúncia. Usar o exemplo da denúncia do Conselho de Proteção aos Idosos. Item 6. Da pauta referente ao programa Município Verde Azul, a senhora Pâmela informa que o município conseguiu a qualificação 2. Assim sendo, a senhora Pâmela deu por encerrada a reunião, tendo eu lavrado a presente ato que vai assinada por mim. Pessoal, só um minutinho que eu vou mudar de sala para a Pâmela participar. Oi, Rodrigo. Me responde uma coisa. O Eduardo tá aí com você para eu colocar na lista de presença ou ele não tá hoje? Salve! Tá junto aqui.
Oi, pessoal, desculpa aí, que a Pamela está numa outra reunião, eu tive que mudar de sala, e como a internet acabou caindo, eu fiquei fora. Todo mundo acompanhou a leitura da ata? Sim. Acho que tem algumas correções que precisam ser feitas, né? Então, vocês têm o direito de corrigir, tá? Por isso que a ata é por aprovação. Vocês façam as correções necessárias, encaminha para a Pamela, que aí ela faz as correções. Tá, então, aí como que fica hoje? A gente não aprova a ata, né? A gente fala que vai corrigir, e aí Se aprova você ela na reunião que vem. aprova posteriormente, porque se tem que ser feita alguma correção, Marina, não adianta a gente aprovar ela do jeito que está, tá bom? Não tem problema, não. Rodrigo, Fátima. Tá. Fátima, coordenadora geral do Instituto Limpa Brasil. Vocês acompanharam a leitura da ata? Acompanham a leitura da ata, Rodrigo? Sim, sim. Para mim, A Marina ok. está propondo algumas alterações na ata, então, no caso, a gente não aprovaria agora. Ela vai propor essas alterações, se você achar alguma coisa também, você encaminha para a gente altera, e na próxima reunião a gente faz a aprovação dela. Pode ser? Por mim, tudo certo. Tá ok. Vamos então ao segundo item da pauta, que é referente ao Dia Mundial da Limpeza da Praia. Dia 17 agora, inclusive o Rodrigo participou com a gente ano passado, né, Rodrigo? Dia 17 agora, no sábado, nós vamos fazer a limpeza na praia. Nós vamos nos reunir aqui em frente à Igreja Matriz. Como ano passado nós fizemos, ali na parte lateral do rio, foi feita uma quantidade muito grande de recolha de lixo. Então, esse ano vamos fazer também. Muita gente está se propondo a participar. A gente vai disponibilizar de material, sacos de lixo, luvas, toda uma pranchetas para poder anotar o tipo de resíduo coletado. Então, vamos comemorar esse dia, que não é só aqui no município, é um Dia Mundial da Limpeza na Praia. Então, vai ser agora dia 17, na parte da manhã, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Quero fazer uma ressalva aí sobre essa data, tá bom? Pois não, pode falar. Então, foram distribuídos 8 ecopontos. Vai ter um ecoponto central, que é lá na Praia do Centro, né? Nesses ecopontos vão sair mutirões de limpeza. E no ecoponto do centro, eu gostaria de saber se teria como, até conversei com a Pamela, mas ela deve estar correndo, não me respondeu, a gente fazer um ponto de distribuição dos kits, que são os sacos e as luvas, né? Os ecopontos vão se iniciar a partir das 9h30, porque o comércio abre às 9h, então coloquei para eles 9h30. E o dia vai funcionar das 9h30 até as 3h. Fátima, pelo que a Pamela passou para mim, como foi marcado às 9h30, né? Vai ser ali na Igreja Matriz, eu vou estar ali. Então, o mutirão de vocês, né? Mas os outros mutirões que vão sair da cidade, que vão se encontrar nos ecopontos, eles vão sair a partir das 9h30. 9h30, 10h. Então, porque eu tenho 70 e poucas luvas para disponibilizar, tenho 100 sacos de lixo, se precisar eu pego mais. Eu Tá? preciso de luva. Saco Oi? tem. Precisava de luva mesmo, porque os sacos tem bastante. Luvas, eu fiz a contagem, se eu não estiver enganado, são 75 luvas que nós temos, 75 pares. Tá, eu Se acho houver que... necessidade, a gente arruma mais. Então tá bom.
E eu queria saber também, na verdade, eu tenho aqui uma big bag que chegou agora para mim lá do Instituto, que ela cabe, é 1 tonelada de resíduos plásticos, e eu vou colocar lá nesse ecoponto central também, tá? Tá ok. Fátima, a Pamela agora ela está numa reunião, por isso que ela não está participando, que normalmente ela, como presidente do conselho, ela que estaria conversando com vocês. Uhum. Então, se eu falar para você que eu sei tudo o que ela passa na cabeça dela, eu estaria exagerando. Tá. Depois você entra em contato com ela, hoje é quarta-feira, né? A gente ainda tem quinta e sexta, para tirar qualquer dúvida. E, inclusive, você cobra da gente o material que você achar necessário, para a gente Tá providenciar, tá jóia. bom? Tá bom. Você acha, Joaquim, que você consegue imprimir alguns cartazes para colocar nos ecopontos? Você podia ter pensado nisso com essa antecedência, a gente tinha visto a possibilidade de fazer numa gráfica, no caso, né? Sim. Mas Não, elas mas são são folhas 8 lugares pequenas? só. Pode ser a 4. São 8 Não, você lugares. pode mandar para mim que eu imprimo, não tem problema não. Então tá bom, vou te passar. Tá? Eu imprimo aqui na nossa impressora. Ela é preta e Obrigada. branca, não é colorida, mas dá para imprimir, Já sim. ajuda. Já ajuda. Muito obrigada. Tá bom? Ficou alguma dúvida desse segundo item? A Fátima vai vai conversar com a Pâmela depois, tá, Fátima? Tá Aí ok, ela te obrigada. esclarece qualquer dúvida. Será que 75 pares de luva é o suficiente? Acho que não. Eu vou tentar arrumar mais no caso. Tá. No caso também a gente disponibiliza, porque essas luvas são aquelas luvas mais grossas, mas eu vou ver se a Pâmela, conversar com a Pâmela, ela vê com o nosso diretor a liberação de uma caixa daquelas luvas cirúrgicas, Isso. Seria o ideal. tá? Apesar de a gente ter um pouco do caro também, mas eu vou tentar disponibilizar mais, tá bom? E Tá, 100 muito sacos de obrigada. lixo é o suficiente, né? São Eu aqueles acredito sacos bem que sim. grandes. Sim, porque eu tenho bastante saco aqui também, eu vou levar. O ano passado nós conseguimos alguns baldes, esse ano eu não consegui ainda, mas eu estou tentando, tá bom? Tá, muito obrigada. Mais alguma dúvida quanto a isso? Esse item ou a gente pode passar por terceiro? Só a questão da impressão, Fátima, se for necessário colorida, eu posso conseguir essas impressões coloridas. Tá, pode ser também. Eu posso Aí você, conseguir. você quem que está falando? É o Rodrigo. Rodrigo. Você tem o meu telefone, Rodrigo? Aí eu te passo pelo WhatsApp. Tá, Eu vou deixar aqui no chat. tá, eu coloco o meu aqui no chat. Eu não sei se Tá foi você que bom. conversou comigo, mas a Do respeito Permita-se? Isso. Foi eu. Então a gente tem o contato lá. Que Tá infelizmente, como joia. eu falei, né? Caiu no mesmo dia que vai ter. Não tem problema. Mas gostaria muito de estar participando, né? Mas, Para o verão vocês entram. com certeza. Obrigada, Rodrigo. Você Aí vai eu Não te preocupe. Oi, pode falar, Fátima. junto, Rodrigo? Não, eu vou passar o cartaz, o PDF para impressão. Daí eu retiro com a Pamela mesmo, né? Correto. Ou comigo mesmo, Fátima. Eu estou direto aqui. Você está mandando para mim ou para ela, eu já imprimo para você, tá bom? Só Tá, confirmando, obrigada. Dia Mundial da Limpeza. Parece que caiu o sinal. Deixa o pessoal entrar novamente. Caiu.
Marina está retornando. Vamos esperar só o Rodrigo entrar. Voltou todo mundo? Estão me ouvindo? Sim, Então, só para reconfirmar, sábado agora, dia 17, horário de chegada às 9 horas da manhã, na matriz, na igreja matriz. Pessoal, nós estamos comemorando o Dia da Árvore. Peraí, que vai- Joaquim. Oi. Só para confirmar, o Rodrigo ficou de fazer impressão colorida para a Fátima lá no Instituto, né? Depende do que a Fátima quer. Se ela quiser que eu imprima preto e branco, porque a minha impressora é preto e branco, eu imprimo sem problema nenhum, tá? Aí fica a critério dela. Se ela quiser que o Rodrigo imprima, fica a critério dela. Eu estou à disposição dela se ela precisar. obrigada, gente. Então, como que eu retiraria essas impressões? No caso de fazer a colorida? Aí você tem que ver com o Rodrigo. Fátima, isso depois a gente conversa pelo Zap, a gente acerta isso. Ah, tá bom, então. Me passa, eu imprimo, te aviso, a gente marca um lugar, a gente dá um jeito. Tá. Mas eu Tá, acho que, obrigada. independente disso, acho que é interessante fazer com o Joaquim também, né? Assim Sim. garante dos dois lados. Você vendo aqui, eu imprimo obrigada. na hora para você, tá bom, Fátima? Tá jóia, Joaquim. Então, eu acho que eu vou fazer com o Joaquim, porque o meu tempo está muito curto e ele está mais perto de mim. Tá bom, Rodrigo? Não, sem problema. Sem problema. Obrigada. Tá ótimo. Joaquim, depois eu te passo, então, o card. Obrigada. Sem problema. Ficou alguma dúvida quanto ao dia da limpeza? Quem puder participar, Rodrigo, Marina, estão convidados aí para participar junto com a gente. É um trabalho voluntário. Inclusive, nós, funcionários, não vamos ganhar nada, vamos trabalhar realmente pelo espírito de cooperativismo. Tá? A prefeitura não vai pagar hora extra para a gente. Então, a gente vai ajudar por livre e espontânea vontade. Obrigada. Eu também sou voluntária, viu, gente? Nós estamos comemorando o Dia da Árvore, que é dia 21 agora de novembro, desde segunda-feira, que a nossa equipe começou com o trabalho nas escolas. Foi feito já 2 dias seguidos o plantio de árvores com o pessoal da PAI. Inclusive, a gente tem bastante foto, quem quiser ver depois a gente disponibiliza para vocês. Inclusive, crianças com cadeira de roda. Claro, o Rogério plantava e a criança pelo menos põe a mão na terra para ele ter a sensação de que ele está plantando, entendeu? Então, foi um trabalho bem bacana que a gente está fazendo. Então, até dia 21/9 vai ser feito esse trabalho com as crianças, do Dia da Árvore. Então, é um trabalho em conjunto com a PAI, né, de educação ambiental com crianças, que vai até o dia 21/9, mas começa quando? Perdi essa parte. Começou segunda-feira. Hoje é quarta, 14, 13, dia 12. Começou dia 12 e vai até o dia 21. Não só a PAI, como qualquer escola que queira participar, seja tanto municipal como particular. Nós estamos com um número razoável de mudas aqui. A gente disponibiliza para as escolas que queiram plantar com seus alunos. Eles só têm o trabalho só de marcar data e hora, porque a nossa equipe leva a árvore até o local e nós fazemos o plantio junto com os alunos. E os lugares de plantio, quem que escolhe, assim, como que está sendo isso? As próprias escolas. A PAI, no caso, como ela está ali na rua Porto Alegre, e ela não tem espaço dentro do prédio dela, atravessando a rua tem a linha do trem. Então, o plantio está sendo feito ali.
Já ano passado nós fizemos um trabalho com eles também, inclusive eu tive a oportunidade de fazer o plantio junto com as crianças lá. Esse ano está sendo o Rogério e o Paulo. É um trabalho bem bacana, porque a gente sente a energia das crianças. Então, é perto da linha do trem, ali em frente à PAI, é isso? Em frente à pai. Eu tiro a minha foto aqui para ver vocês. Tá certo, então, o item da Dia das Árvores, né? O quarto item da pauta é o trabalho da Comissão de Planejamento. O regimento interno se encontra em andamento. Ele está em fase final de elaboração. Eu digitei o nosso regulamento, são várias folhas, fiquei uns 3 dias digitando aí, que eu não sou tão bom assim na máquina de escrever. E a Pamela, ela está atualizando, inclusive, contando com a colaboração de vocês, tá? Qualquer coisa que vocês queiram mudar no regimento, vocês passam para a gente, que a Pamela inclui. Então, ele está em fase final de elaboração, vai ser apresentado para vocês na próxima reunião, para que vocês possam aprovar ou não. Caso aprove o próximo regimento, a gente vai depois ter que encaminhar para a Câmara Municipal. Apresenta ao seu prefeito e ele encaminha para a Câmara Municipal para aprovação, para ser transformado em lei. O Instituto Permita-se, ele deverá organizar o grupo do planejamento para dar início à avaliação das documentações. Alguma dúvida Só um sobre... minutinho. Só um minutinho. Joaquim, agora, essa questão eu fiquei em dúvida. Fala, Rodrigo. Essa comissão, na verdade, acho que não é o Instituto que organiza, Não, na né? realidade tinha sido determinado uma comissão, só que como cada um tem as suas atividades, acabou não dando andamento. E como nós temos urgência desse regulamento, porque desde que foi formado o conselho, a maior reclamação dos conselheiros é que o regulamento ele não está adequado para a realidade atual. Então, o que está acontecendo? A Pamela, acho que tem conversado com alguns de vocês, e ela por conta dela, ela está digitando, entendeu? Ela está preparando esse novo regulamento. Claro que quando esse regulamento estiver pronto, Rodrigo, ele vai ser lido, vai ser apresentado a vocês, vai ser encaminhado para vocês, vocês vão ler, vão verificar se tem alguma coisa, vão opinar se tiver que fazer alguma alteração ou não. Só depois da aprovação completa pelo Conselho é que é encaminhado para o seu prefeito para ser depois encaminhado para a Câmara Municipal, porque o regimento ele tem que ser aprovado por lei. Entendeu? Não, Joaquim, quanto ao regimento, tranquilo. Eu acho que eu entendi sua dúvida, Rodrigo. Está falando sobre a avaliação dos documentos, né? Que não é o instituto que tem que organizar isso. Na verdade, tem que o próprio conselho é que forma o grupo para isso. Que, na verdade, eu acho que já tem esse grupo formado, né? Tem, só que... Desculpa. Pode falar. Não, é que assim, eu acho que tem uma lei, né, municipal que diz como que é esse processo de certificação de organização social. Só que, como é o conselho que vai fazer isso, essa forma de avaliar esses documentos, como que a gente vai fazer esse processo, eu acho que também precisa constar nessa regulamentação que a gente está fazendo, do regimento interno e tudo mais. Precisa estar escrito em algum lugar como que a gente vai proceder para avaliar o instituto. Além da lei, né? Porque a lei é do município, e aí a gente precisa de uma regulamentação como conselho. Então, eu acho que a gente podia aproveitar que a gente está na comissão de planejamento lá, vendo o regimento interno. Eu já estava dando uma estudada nisso, assim, eu peguei aquele manual que a cidade de São Paulo fez, lembra que eu mandei uma vez no grupo? Aquilo lá, como eles fizeram o manual, tá mais fácil de entender pela forma como eles escreveram, mas é baseado na Lei Municipal de São Paulo. Daí eu acho que
entendendo mais ou menos como que é o processo de análise dos documentos e vendo o que precisa constar lá nos documentos, né, que é o que está escrito na lei de Mongaguá, aí a gente faz esse passo a passo, né, do que a gente vai fazer para avaliar e coloca no regimento, porque aí a forma como o Instituto Permita-se vai ser avaliado vai ser a forma como todas as outras organizações sociais também vão ser, a forma como o Conselho avalia organizações sociais. Porque... Ô, Marina, eu queria falar rapidinho, assim, a gente precisava agilizar isso, sabe? Porque a gente está burocratizando uma coisa que, assim, o Condema não tem recurso para nada. O Instituto não vai utilizar 1 centavo do fundo do meio ambiente, entendeu? O Instituto vai correr atrás de recurso externo. E se você pegar os conselhos que têm dinheiro para caramba no fundo, que é o CMAS, o CMDCA, que as instituições procuram esse conselho visando utilizar o recurso que já está no fundo, esses conselhos já têm instituições que já estão habilitadas, que já estão certificadas, e a gente ficar criando empecilho para um instituto que não vai utilizar recurso nenhum, que na verdade vai ser parceiro do Departamento de Meio Ambiente. O Rodrigo já conversou, já disponibilizou projetos que, por exemplo, que a Pamela não tem perna. A gente que trabalha no poder público, a gente sabe que a gente não tem perna para fazer os projetos que a gente gostaria de ter. E o Instituto pode ser uma perna do Departamento de Meio Ambiente, do Conselho de Meio Ambiente, para realizar projetos que a gente não consegue fazer. E assim, é uma coisa tão básica, é uma certificação tão simples, que nem é no CMDCA, no CMAS, que é assistência social, criança e adolescente, e assim, que é uma análise básica. O seu CNPJ está ativo, o comprovante de residência, pega lá os meninos lá, com a viatura do meio ambiente, vamos até o dia lá confirmar se bate a informação, se o endereço que o Instituto está fornecendo de fato existe o prédio lá. Pronto, essa documentação que os outros conselhos solicitam. Está feita essa análise, a gente passa para o segundo passo, que é criar aí 2 ou 3 pessoas visitarem um dos projetos para certificar que o projeto existe e acontece. Era só isso que eu peço, para a gente desburocratizar, porque a gente está indo para a 3ª reunião e a coisa não sai. Eu entendo, assim, a sua frustração, tanto que é tão urgente essa certificação, né? Porque, assim, o poder público, ele tem essa atribuição de conceder essa certificação, né? Então, enquanto a gente não concede essa certificação para o Instituto, a gente está descumprindo uma atribuição do poder público, né? Então, eu entendo isso. E isso é tão urgente que a gente está trabalhando com isso ao mesmo tempo em que a gente está trabalhando com a elaboração do regimento interno. Ou seja, o Conselho não tem um regimento interno, não tem um documento que diz como que a gente trabalha, quais são os nossos cargos dentro do Conselho. Esse documento ele ainda não existe, né? Existem os antigos, mas é um documento que precisa ser atualizado conforme vai mudando os conselheiros. E a gente, enquanto a gente formula esse documento, que é super importante, a gente está trabalhando nessa coisa da certificação do Instituto, porque eu entendo, tipo assim, eu pessoalmente entendo que é uma coisa que realmente não dá para esperar muito. Mas algumas coisas eu discordo de você, porque tem uma lei realmente que diz como que essa certificação tem que ser feita. Essa lei, ela diz o que a gente tem que olhar no Instituto, nesse caso, o que a gente tem que olhar no Instituto para conceder essa certificação. Tá escrito isso em lei, e se a gente não seguir esse passo a passo, é uma coisa muito perigosa, assim, porque o Instituto, no caso, ele não vai pegar verba do fundo da diretoria e tudo mais. Nesse caso, sim, poderia ser tranquilo. Mas a partir do momento que uma organização recebe essa certificação, ela pode concorrer lá para conseguir verba pública, né? Então, se essa instituição não passou por essa avaliação de certificação, seguindo esse passo a passo, e ela consegue uma verba pública
e ela não cumpre os requisitos que ela deveria ter cumprido para conseguir essa verba pública, isso dá um problema do tamanho do universo. Aconteceu isso Mas esses não dias. dá um problema, não dá um problema. Nesse Cubatão. caso, você está enganado, você está equivocada. Porque se o Condema certificar o Instituto e ele conseguir um recurso através do governo federal, um convênio, e a prestação de contas for reprovada, o problema é da entidade que forneceu o recurso. Não é Não do é. Condema que forneceu a certificação. Desculpa, Não é, Marina. Eduardo. Eu só estou te falando com Aconteceu. propriedade. Não, mas eu entendo. Não, eu não estou discordando. Eu só acho que assim, a gente está falando da mesma coisa, mas Só uma outra colocação, Marina. Eu acho assim, o que deveria seguir é o que está sendo passado pela Casa dos Conselhos. Se não existe um regimento interno nesse momento, eu acho que a gente tem que seguir o que a Casa dos Conselhos passa. Exatamente. Que é o que o Bruno, já na outra reunião, orientou também no Contura a mesma coisa, que é o quê? Pelo que eu entendi, é o quê? É formar 2 comissões, simples, é a coisa mais simples, é formar 2 comissões, elas já existem dentro do Conselho, essas comissões, e essas comissões, uma analisa os documentos, que está tudo ok, já está entregue na Casa dos Conselhos, inclusive, a Casa dos Conselhos só aceitou porque realmente está tudo ok, seria só uma verificação realmente para dar o ok. Não tem nem muito o que analisar, porque a própria Casa dos Conselhos já fez essa análise e só aceita as documentações se elas estão ok. Seria dar só esse mais um ok do próprio Conselho nessa documentação, e uma outra comissão que vai verificar os projetos, vai verificar o local, se ele existe, pode participar de um dos projetos. É só essas 2 Rodrigo, coisas, que são mas todos os conselhos que fazem. se alguém já recebeu os documentos e já viu que tá ok, no caso você falou que é o Bruno, né? Se o Bruno recebeu os documentos e conferiu, porque assim, eu tô falando que eu não vi, eu não tô falando que tem alguma coisa errada, nem nada disso. A gente conhece você é conselheiro, você faz parte do conselho. Mas não é essa a questão é que eu não vi. Então eu não posso falar que eu conferi. Mas se alguém conferiu e, tipo assim, tá disposto a assinalar que fez a conferência dos documentos e que estava ok, Não, Marina, então não é assim que funciona. A Casa dos Conselhos, ela não é já... eles que certificam, né? É a gente, é o Não, Conselho de Meio a Casa Ambiente. dos Conselhos recebe toda a documentação. Para a gente poder estar, por exemplo, eu estou participando aqui pelo Instituto. Para eu poder estar participando do Conselho pelo Instituto, é porque o Instituto já faz parte da Casa dos Conselhos. Para fazer parte da Casa dos Conselhos, a gente já entrega toda a documentação. Mas você está falando que o ao Instituto faz parte do Conselho de Meio Ambiente, como cadeira de conselheiro. Isso. Mas para a gente conseguir essa cadeira, antes disso, a gente teve que entregar toda a documentação para a Casa dos Conselhos. Teve que ter a aprovação da Casa dos Conselhos dessa documentação. Sim, mas isso é a inscrição no conselho. Então, independente disso, o próprio conselho vai pegar essa documentação e fazer sua própria análise. Eu não estou dizendo que não fazer. Eu só estou dizendo que já existe essa documentação na própria Casa dos Conselhos, que é coisa simples. Eu Você fala entendi. assim, a gente quer analisar hoje, aí na Casa dos Conselhos está lá toda a documentação. Se quiser achar que tem que colocar o próprio conselho, essa comissão, achar que tem alguma coisa que precise complementar, é fazer o pedido e fazer, não tem segredo. Eu entendi, Rodrigo, não tem segredo mesmo, eu só tenho que terminar aguardar sair uma aprovação, se for aguardar sair uma aprovação da Câmara do documento interno, isso acho que é desnecessário. Se não existe, eu acho assim, está errado, se não existe regimento interno, a gente segue as orientações da Casa dos Conselhos. Eu acho que é isso. Não é isso, porque se a gente não tem um regimento interno, a gente tem que seguir as orientações da lei de organização do conselho, entendeu? É tipo tudo escrito, não é nada falado. Então, assim, o Bruno, ele auxilia a gente e tal, mas ele fala as coisas que já estão escritas, entendeu? Então, se não tem regimento interno, a gente segue as leis. Mas tudo bem, eu entendi o que você quer dizer. A gente pode ver os documentos semana que Mas eu vem. acredito que o que o Bruno orienta é o que está na lei. Não tô... Sim.
Mas né? na lei está escrito o que a gente tem que olhar nos documentos, conselho de meio ambiente. O que tem que olhar numa organização da sociedade civil para conceder essa certificação? O que a gente tem que ver lá nos seus documentos, entendeu? Já tem uma lei de Mongaguá que diz o que a gente tem que ver. Eu não posso ver hoje os seus documentos porque eu ainda não terminei de ler essa lei. A gente pode marcar para ver semana que vem. Mas a gente tem que ler essa lei para saber o que a gente tem que olhar nos documentos, porque a gente que tem que olhar, não é o Bruno, entendeu? Tipo assim, o Bruno, ele olhou os documentos para você se inscrever no conselho, mas ele não pode te dar a certificação. Então, quem tem que dar a certificação é o conselho. Então, é a gente que tem que ver. Só que para Sim. isso a gente tem que ler essa lei, entendeu? Para ver o que a gente tem que olhar lá nos documentos, porque com certeza não é só CNPJ. Tipo, Não. eu li a primeira sessão só da lei, eu não terminei de ler. Lei, eu sou ruim de ler, eu leio devagar. E aí tem que verificar algumas coisas, tipo área de atuação. É assim, burocracia, nada demais, mas a gente tem que seguir esse passo a passo, entendeu? Porque, tipo, a gente tem um município próximo que deu problema com esse negócio de certificação. Não ficou só responsabilidade de quem concedeu verba, ficou responsabilidade da prefeitura que concedeu a certificação. No caso, não era uma organização de meio ambiente, era uma de outra área de atuação. Mas, enfim, o Conselho de Meio Ambiente vai te dar a certificação. A gente tem que poder dizer o que a gente fez para te dar essa certificação, entendeu? Então, para isso, a gente tem que ler essa lei, que é o que diz o que a gente tem Mas que fazer. E eu isso não terminei de ler. é isso que eu estou dizendo. É essa comissão que tem que pegar, existe uma comissão só para análise dos documentos. E essa Sim, comissão isso fazer essa já análise. É tem. isso. Então, e Mas aí para a fazer essa comissão já análise, a tem. gente tem que saber o que a gente Eu tem que faço analisar. parte É dela, só... mas eu não posso interferir. É, Eu fico fora, sim, verdade. vocês fazem essa avaliação. Eu acho que é só dar andamento nisso. Eu acho que não tem segredo. Mas você pode ajudar a gente, eu acho, ajudando a gente a estudar essa lei, entendeu? Porque a gente, para analisar os documentos, a gente só precisa seguir essa lei. É só isso, realmente, é simples. A gente precisa seguir uma lei. Se eu fosse ligeira para ler lei, entender lei, eu já tinha entendido isso ontem, mas eu não sou rápida. Então, a gente precisa primeiro entender essa lei para a gente ver o que a gente tem que analisar nos documentos. É só isso. Então, você pode ajudar a gente a entender. Tá? Você Então, eu pode peço ajudar a gente a estudar essa lei. para que a gente comece a dar andamento, que se coloque no grupo de trabalho Essa lei. essa lei, Tá, para que todos leiam beleza. e a gente comece a dar andamento nisso. Já começa a ver o que não tiver disponível com o Bruno, ou independente disso, eu disponibilizo o que está ali Não, tudo bem. para avaliação. A gente conversa no grupo, então. Eu coloco a lei lá, você dá uma olhada. E aí você fala com a gente, tipo, ajuda a gente a... Porque eu não sou da área jurídica, né? Tipo, eu sou da área ambiental, mas assim, eu tive uma disciplina só de legislação ambiental, e isso é pura legislação, assim, a gente tem que cumprir o que está lá na lei. E é complicadinho, não é super complicado, mas é burocrático, né? Então, se você puder ajudar a gente a entender o que a gente precisa olhar nos documentos, aí eu acho que já dá para a gente marcar, tipo, sei lá, semana que vem para olhar, e na próxima reunião a gente já dá um parecer sobre isso, né? Perfeito. Perfeito. Só um parecer para vocês, apesar do meio ambiente existir há alguns anos como diretoria aqui no município, somente agora, com a Pamela, é que a gente deu andamento na criação do CONDEMA. Só para vocês terem uma ideia, desde 2019, através da Lei 3.010, existe o Fundo do Meio Ambiente. Esse fundo ele tem um determinado valor lá, já guardado lá. Todas as multas que a gente faz, tudo que é feito pelo meio ambiente, ele é depositado direto nesse fundo. Só que a gente não consegue utilizar um centavo sequer desse fundo. Por quê? Porque a gente depende de vocês, do Conselho. É o Conselho que... A lei da 2.306, ela instituiu o Conselho.
E a própria lei ela fala que é obrigatório, nós temos que ter a disciplina, nós temos que ter o regimento interno. Esse regimento está sendo criado, vai ser apresentado para vocês na próxima reunião. É aquilo que eu falei, se tiver tudo de acordo, vai ser aprovado. A partir do momento que tiver um regimento interno e que tiver a participação de todos vocês, que, inclusive quando foi formado o conselho no começo do ano, muitas das pessoas que se ofereceram para participar simplesmente se afastaram. Aí entrou a Marina, entrou o Rodrigo, tentando pessoas novas, com vontade de trabalhar. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa fazer com urgência esse regimento para que a gente possa depois, vamos supor, quero fazer tal procedimento, vamos utilizar o fundo do meio ambiente. Se o conselho não aprovar, para a gente levar para a prefeitura, porque quem determina se o dinheiro vai ser utilizado ou não é o prefeito, mas é o conselho que tem que solicitar. Então, a importância do conselho é muito grande nesse sentido também, entendeu? Temos que tem que ter o regimento interno para que a gente possa utilizar esse fundo para poder trabalhar na cidade o próprio meio ambiente. Que hoje não adianta ter dinheiro e não poder usar. Então, depende do quê? Depende de vocês, depende do conselho. Vocês veem a importância que o conselho tem. Ficou alguma dúvida quanto a esse item? Não, eu só preciso escrever tudo. Então, se Eu te você ajudo. quiser, Fala. se você quiser continuar, só vai devagar, porque eu tenho que escrever tudo o que a gente falou, Ok. que eu não escrevi nada. A última pauta é a pauta 5 de informações gerais. O ano passado, o mês passado, a Marina, ela veio com uma denúncia referente ali a usuários de drogas ilícitas na José Cesário Pereira Filho, correto, Marina? Nós encaminhamos para a Guarda Não fui eu. Municipal. Não foi você? Não. Acho que ou Alguém foi a trouxe? Carol ou foi outra pessoa. Eu não lembro, eu sei que alguém trouxe essa informação. Aí Não nós fui eu, não. estivemos lá no local, constatamos a realidade dessa informação. Realmente, a área está sendo utilizada por esses usuários de drogas. Foi feito um ofício encaminhado para a Guarda Municipal para poder dar andamento na vigilância lá. Tá? Então, quer dizer, não foi ignorado a denúncia que foi feita. Houve encaminhamento. Outras denúncias que nós recebemos esse mês, você, inclusive, no mês passado, queria saber como que funcionavam as denúncias, então, nós encaminhamos para a Polícia Ambiental. Foram feitos ofícios. Tá? Então, todas as denúncias que chegaram para nós, de invasões, de derrubada de área, de matas, todas elas foram encaminhadas por ofício para a Polícia Ambiental, que está tomando as devidas providências. Então, nada que o Conselho traga para nós, ele é ignorado. O conselheiro ele vai ser sempre extremamente respeitado nesse sentido. Tudo que vocês são o órgão fiscalizador. Tudo que vocês fiscalizarem, tudo que vocês trouxerem para nós temos a obrigação, como funcionários, de averiguar e de dar andamento. Então, a denúncia da José Pereira Filho em relação aos usuários de droga foi encaminhada para a Guarda Municipal, para que eles façam a vigilância lá no local. E as denúncias de desmatamento que vocês trouxeram também o mês passado para nós, todas elas se transformaram em ofícios e foi dado encaminhamento para a Polícia Ambiental, tá ok? Boa tarde, pessoal. Seria possível a gente, por ofício, pedir para a Polícia Ambiental mandar alguém para incluir ela a fazer parte do conselho? Então, quem está falando é a Carol? É a Carol. Isso. Oi, Carol, boa tarde. Carol, deixa eu explicar uma coisa para você.
A Polícia Ambiental, nós funcionários do meio ambiente, tá? Tem sido, essa semana, quase praticamente todas as semanas, tem sido feito trabalhos de conjunto Polícia Ambiental e nossa equipe. Eles, como Estado, eles nos solicitam, tá? A gente não dá... O que nós fizemos essa semana foi feito um ofício para a Guarda Municipal, porque, por exemplo, em Praia Grande, lá como o comando da Guarda Municipal é feito por um coronel da Polícia Militar, eles trabalham mais em conjunto com eles. Conosco, nós temos uma certa dificuldade. Não funciona dessa forma. Então, nós oficializamos o comando da polícia para que eles montem, pelo menos uma vez por mês conosco, uma blitz, para que a gente possa abordar e verificar os caminhões que estão fazendo transporte de resíduos sólidos, que a maioria desses caminhões, às vezes, estão de forma clandestina. Então, o trabalho que a Polícia Militar faz conosco é assim, toda vez que eles vão fazer uma abordagem de área de desmatamento, eles nos chamam. Então, nós participamos como? A fiscalização vai junto com eles, a Prefeitura disponibiliza maquinários para derrubar. Houve derrubada essa semana e a semana passada de cercas, de casas que estavam sendo levantadas em áreas de invasões, pessoas que são abordadas desmatando, são levadas para a delegacia. Então, a Polícia Militar, ela solicita o nosso trabalho junto com eles. O contrário é mais complicado, entendeu? Porque eles são Estado. Eu entendi, porque eu só dei de exemplo porque eu faço parte do Conselho de Bem-Estar Animal, e aí o pessoal teve até a ambiental de Itanhaém, e eles sim indicaram uma pessoa para fazer parte do conselho. Essa pessoa Carol, até responde. Oi. lembra Oi? que o Bruno explicou na reunião passada sobre isso? Sim, que a gente primeiro precisa fazer a nossa documentação, tudo certinha, para poder solicitar Exato. alguém. É porque no regimento interno do Conselho de Bem-Estar Animal tá lá uma cadeira reservada para a polícia. E no regimento interno do Conselho de Meio Ambiente tem que ter uma cadeira reservada para a polícia. Daí a gente convida eles para ocupar essa cadeira que já está reservada. Sim, eu entendi, mas eu acho legal essa parte da ambiental fazer parte efetivo, né? Porque vai ajudar muito a gente. E sobre não, Carol, inclusive eu anotei aqui o que você acabou de me pedir, tá? Não vou ignorar o teu pedido, foi como a Marina falou, a prioridade nossa, já no na próxima reunião, se tudo der certo, a gente já vai aprovar o nosso regimento interno, vai ser apresentado para vocês, a aprovação não precisa ser imediata, porque vocês todos vão querer ler, vão querer verificar o regimento, dar opiniões de algum tipo de mudança. Uma vez aprovado o regimento interno, como a Marina mesmo falou, desse regimento vai constar uma cadeira à disposição da Polícia Ambiental. Aí sim a gente vai fazer um ofício convidando eles para participar. E vai depender da boa vontade deles ou não, de querer ou não participar conosco, tá ok? Eu entendi, Joaquim. Você foi na denúncia da José Cesário, eu vi que você estava falando sobre que virou literalmente uma Cracolândia lá. Fora Exato. O lixo, fora o desmatamento. Foi a Carol que denunciou, não fui eu, não. Então, Carol, mediante a tua denúncia, a nossa equipe esteve lá no local, tá? Foi tirado fotos de uma forma mais ou menos, porque você encarar esse pessoal, eles vêm para cima, eles agridem, Eles são ameaçam. doidão, eles são doidos, eles acham que eles são dono da rua, literalmente. Então, dentro da medida do possível, a gente constatou, tá? Já foi oficializado, nós temos a cópia, se você quiser depois dar uma olhada, foi oficializada a Guarda Municipal, porque eles têm a competência de passar lá com as viaturas e abordar esse pessoal. Então, foi levado Joaquim, adiante a sua denúncia. você chegou, você conhece lá ou não? Conheço. Eu moro na rua, né? Eu moro na José Cesário, só que eu moro lá em cima na rua. Eu vou ser bem sincera.
A polícia chega, antes do campo, ela já retorna e já sobe a rua. Eles não descem até lá embaixo. Pode ser a militar, pode ser a municipal, eles não descem até lá embaixo. Mediante o que você está me passando, eu vou reforçar com o comandante da Guarda Municipal, porque eles têm que descer realmente, e até perto do rio lá. Entendeu? Não, e eles têm que descer, porque ali, passando o campo, tem uma outra rua que sai na Vila Operária, na Rua Operária. Eles têm que Atrás descer do pelas campo duas ali, ruas. exato. Eles têm que descer pelas duas ruas, porque se eles descem, se o pessoal já vê eles descendo a rua, o pessoal já vai para a Operária. E se eles descem na Operária, o pessoal já vai para a Rua do Campo. Então tem que ser um negócio em conjunto, descer nas duas ruas e pegar esses ficam no meio do mato, tá um negócio fora de sério lá. E além disso, a construção de barraco lá na rua. Em relação ao barraco, Carol, se a gente constatar alguma coisa, é imediatamente oficializada a Polícia Ambiental e a gente vai com o maquinário lá e derruba. Você chegou a ver os barracos que construíram? Então, a nossa equipe constatou e já foi oficializada a Polícia Militar. Só precisa ver eles marcarem, porque essa semana, só para vocês terem uma ideia, hoje na parte da manhã foi feito com o setor de habitação, diretoria de habitação, a derrubada de cercas em áreas de invasão. Na segunda-feira foi feito derrubada de barracos e muros pela Polícia Ambiental, junto conosco. Mas eu porque lá... vou cobrar do diretor da Guarda Municipal essa informação sua de que eles estão indo até um certo ponto e não estão descendo mais. Não, então, pra você ter noção, para ir para o meu sítio, eu tenho que descer até a beira do rio. E eu moro na rua. Então, tipo, não é que eu não moro lá, não vejo. E a gente liga para a polícia também, porque às vezes eles fecham a rua, os craqueiros. Aí é perigoso. E a gente liga para a polícia, eles nem descem lá. Pelo menos mostrar a cara, eles têm que mostrar, né? Exato, Você vê mostrar, cara. A Cracolândia lá em São Paulo é uma coisa que nenhum governo consegue resolver, mas pelo menos eles vão, eles batem de frente, eles fazem alguma coisa de vez em quando, né? Lá no caso, eu estou para te falar, porque eu já liguei para a guarda, já liguei para militar. Antes do campo, eles retornam e sobem a rua. E eu fico no meu portão vendo eles passar. E eu falo, aí, nem desceram até lá embaixo. E no sábado eu vou descer para o sítio, eu vou tirar foto e filmar a parte dos barracos e vou te mandar. Não, eu estou anotando tudo que você está me pedindo aqui, tá bom? Tá bom, Joaquim, muito obrigada. Mas Não, é bom isso. esse negócio, eu acho. Se puder anexar os vídeos da Carol na denúncia, eu acho que seria interessante. Não sei se pode, né? Mas. O que eu posso fazer, ela pegando os vídeos dela, eu mando para o WhatsApp do diretor, entendeu? Para que ele possa visualizar. Mas volto a repetir a importância do conselho. Tudo que vocês trouxerem para nós vamos levar adiante, entendeu? O conselho é super importante para nós. É o nosso a nossa fiscalização. Vocês fiscalizam o nosso trabalho. Mais alguma coisa?
Tinha caído o meu sinal, não sei se caiu para vocês também. Voltou, agora voltou. A pauta, os 5 itens que a Pamela tinha pedido para mim passar para vocês, tem alguma dúvida? O encaminhamento que você pediu, Carol, eu anotei, vai ser feito, tá? Verificar, é claro, não vai ter agora, vai depender da próxima reunião a gente aprovar o regimento, mas sendo aprovado o regimento, a gente vai fazer o convite para a Polícia Ambiental de participar conosco. Em relação ao rio ali na José Cesário Pereira Filho, vou falar com o comandante, não vou citar teu nome, vou falar que houve denúncia de morador e que a guarda chega até apenas até o campo e retorna. Se possível, eles descerem até o rio, tá bom? Mais alguma Tá coisa? bom, Joaquim, obrigada. Vocês têm mais algum ponto para a gente poder conversar? Não, acho que não. Eu fiquei de mandar os negócios lá no grupo de trabalho, acho que é isso. A gente conversa por lá. Tá bom, qualquer coisa, Marina, a gente está à disposição aqui para você, tá bom? Tá bom, obrigada. Você pode entrar em contato comigo a hora que você quiser. Obrigada, Joaquim. Mais alguma coisa, Rodrigo, Carol? Tá. Ok, eu só peço desculpa que eu entrei atrasada na reunião, eu estava Tá bom, operando, então. mas deu tudo certo. Obrigado, Paula. Valeu. Tchau, tchau. Até mais, então vamos dar por encerrada a reunião. Tá bom, até mais, gente. Se quiser deixar aberto o teu vídeo, eu fico olhando você até o final do expediente, tá bom, Marina? Fiz uma brincadeira com você. Falou, Rodrigo. Um abraço.